Olá, pessoal! Alguns de vocês já me conhecem. O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu hoje estou aqui para lhes falar um pouco sobre ficção científica. Para isso, eu trouxe aqui em meu auxílio um trecho bem pequeno de uma live do Vira News com o coronel Ennio Fontinelli. Quero deixar aqui bem claro a distinção entre essa live e a ficção científica, que relatarei logo após. Entretanto, eu me utilizarei da live como gancho para a minha ficção e peço desculpas ao coronel por não ter pedido a devida permissão para me valer dela. Aproveito também aqui o momento para congratulá-lo por seu belo trabalho em prol de trazer de volta a direita ao poder do nosso país, mesmo porque, sendo ele um militar reformado e tendo dedicado 10 anos de sua vida durante todos os anos de 1980, como diretor de Telecomunicações e Eletrônica do Serviço Nacional de Informações, o SNI, não poderia esperar outra coisa. Embora ele não me conheça, eu o conheço, pois durante estes mesmos anos, de 1980, trabalhei como prestador de serviços na área de informática ao mesmo SNI, na área de criptografia de mensagens, sob o comando do então Capitão Gay, o qual ele com certeza o conheceu. Eu não consigo me esquecer do constrangimento pelo qual passava sempre que precisava me comunicar com o capitão, pelo fato de que na mesma época havia um quadro humorístico na televisão protagonizado pelo Jô Soares, onde ele representava um capitão gay, e eu ficava muito sem graça, procurando chamá-lo sempre apenas por capitão. Durante estes mesmos anos de 1980, em meu trabalho como prestador de serviços na área de informática, trabalhei sempre e muito em contato com a área militar, por exemplo, no Instituto de Pesquisas Navais da Marinha, em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, e no Centro de Assessoria Naval também da Marinha, o CASNAV, na URCA, ao lado do IME, também no Rio de Janeiro. Em Brasília, além de trabalhar para o SNI, trabalhei também em conjunto com oficiais da Marinha do CASNAV na instalação e manutenção dos Jogos de Guerra do então Estado-Maior das Forças Armadas, hoje Ministério da Defesa, e no Comando Militar do Planalto, também na instalação e manutenção dos Jogos de Guerra, época do general Jason Ferrari. Trabalhei também para o Itamaraty, nos sistemas de coleta e disseminação de mensagens, onde inclusive fui convidado pelo embaixador Galhardi, hoje falecido, para fazer parte do quadro do Itamaraty como diretor de hardware, junto com outros diretores do quadro do Itamaraty, com a função de informatizar toda a esplanada dos ministérios. Durante este período eu trabalhava no segundo andar do Itamaraty, o bolo de noiva, em Brasília, e o gabinete provisório do futuro presidente Fernando Collor situava-se no terceiro andar do mesmo prédio, o bolo de noiva. Isto fazia com que cruzássemos todos os dias nos elevadores. Este convite do embaixador para que eu trabalhasse com eles acabou dando em nada, pois o Fernando Collor, quando assumiu, melou tudo. Voltando um pouco no tempo, aos anos 70, antes de trabalhar para a indústria americana de informática que me levou para junto dos militares, havia eu trabalhado com eletrônica nuclear para o Instituto de Engenharia Nuclear, um instituto de pesquisas nucleares na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, pertencente a empresas nucleares brasileiras. Como tal, eu era responsável pelo reator de pesquisas Argonauta. Digo isto porque este reator era utilizado por pessoas que defendiam teses de mestrado e doutorado em física de materiais e física e engenharia nuclear, e muitas dessas pessoas eram oficiais das Forças Armadas. Sou, portanto, testemunha ocular da alta qualificação dos militares brasileiros em todos os ramos a que eles se dedicam, sem exceção, o que me causa espanto, o fato de que um alto funcionário público de nosso governo, ainda que civil, possa ter subestimado e se surpreendido com a competência dos nossos militares quanto aos intrincados processos informáticos de urnas eletrônicas. Dito isto, eu os deixo com um pequeno trecho da live do coronel e, em seguida, o meu comentário fictício.
Mas, Coronel, eu queria aproveitar a sua presença aqui para aprofundar um pouco mais esse assunto. Independente se houve fraude ou não, isso aí vai ser visto, né? Ou não. Não vai, porque a Marine Le Pen disse que aceitou a derrota. Então, mas vamos lá. Um dia pode vir à tona como é que funciona um possível sistema de fraude. Como é que o senhor vê para o Brasil, para o mundo e principalmente para o Brasil, a vitória novamente do presidente francês, sabendo que ele é contra o Brasil, sabendo que ele quer internacionalizar a Amazônia, sabendo que ele é contra o nosso governo e se esforça cada dia mais para também entrar na mídia contra o governo, mostrando até fotos de incêndios de anos atrás, na Amazônia, né? De anos atrás, onde o fotógrafo já está morto há 10 anos. E as pobres das girafas correndo do fogo da Amazônia. As girafas, os leões, os hipopótamos, todos correndo. Então, como é que você vê essa vitória do Macron para o nosso cenário nacional? A pergunta, Fernando, foi muito boa. Foi muito boa a pergunta. Porque aí você vai sair da seara da política, você está saindo da seara da política para da geopolítica, que é o que mais vai nos interessar nesse escopo aí da eleição da França. Não é o que discutiu, Macron ganhou. E também, se houve fraude ou não fraude, esquece, porque a Marine Le Pen considerou derrotada e aí não tem nenhuma revisão do processo. Acabou. Mas a França, não só a França, vários e vários países europeus, mas eu vou me fixar na França. A França não está em paz. Os movimentos populares são cada vez mais violentos. Também tem uma população islâmica que, por enquanto, ainda é negligenciável, é 8% da população francesa. Mas daqui a 5 anos é mais, porque a capacidade de reprodução deles é muito maior do que a francesa. Eles se reproduzem a uma taxa de 8,2, enquanto o francês se reproduz a 1,4. O francês é um suicida. Daqui a pouco a França vai ser islâmica. Mas quanto mais anos passar, mais isso vai ser verdadeiro. Dizem que em 40 anos isso vai acontecer. Mas em 40, se começa com 5, já é uma boa coisa, né? Então, você ter mais 5 anos de Macron, você está aumentando a população islâmica, você está aumentando a revolta popular. E agora, com a guerra da Ucrânia, você está aumentando a fome da população, a inflação. Você está aumentando um monte de coisas, o que faz com que a população se revolte. Faz com que a população se revolte. Não só na França, em qualquer lugar do mundo. Agora, o que acontece quando você está dirigindo um país dividido? Historicamente, você elege um inimigo externo. Então, quando internamente a situação está muito difícil de digerir, revoltas na rua, gente invadindo supermercado. Quando existe essa divisão interna, que é muito infeliz, os governantes costumam partir para o inimigo externo. Foi o que aconteceu com a Argentina, com as Malvinas. Eu não vou entrar naquele mérito, mas é sempre isso, se vota para o inimigo externo. E a França não tem um inimigo externo nas suas vizinhanças. Ela nem sequer pode dizer que o inimigo externo dela é a Rússia, porque não é a França, é a OTAN e o governo francês, que o povo francês não está nessa. Então, para aglutinar o povo francês em torno de uma causa comum, que os levante a todos num só apelo, a França vai eleger a Amazônia como inimiga. Porque com a campanha midiática, com a propaganda excessiva, mortal, enorme,
contra a Amazônia, nenhum francês com 80 anos, 70, 80, 5, 4, 3, 2, nenhum francês acha que o Brasil cuida bem da Amazônia. Nenhum francês acha que a Amazônia não é importante para o planeta. Porque a mídia fez a cabeça de gerações. Então, me parece que a única forma que o Macron terá de aglutinar o espírito francês através de uma ideia única e que seja um inimigo externo... É a mudança climática, o Brasil e a Amazônia. É. Agora, a Rússia acaba de usar o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir que a soberania da Amazônia fosse questionada. A Rússia disse que a Amazônia é uma questão brasileira, ponto. Então, olha bem, eu não sou um fã de carteirinha do Putin. Não sou. Nunca fui, né? Mas agora menos do que antes. A União Soviética é um horror, a Rússia é menos. Mas eu não sou um fã de carteirinha do Putin. Mas quando ele coloca o poder de veto em favor daquilo que nós brasileiros achamos, temos certeza que a Amazônia é nossa, meu amigo, o mundo ocidental está jogando o Brasil nos braços da Rússia. Porque se o Macron resolve, através da Guiana Francesa, invadir a nossa Amazônia e dizer que daqui eu não saio, ninguém me tira, ele está pisando no calo da Rússia também. Mas então, para falar sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre esse conflito enorme que a gente está vendo no mundo, o chanceler russo disse essa semana que a gente está à beira de uma possibilidade real da Terceira Guerra Mundial. Vamos deixar isso para um próximo programa. Eu acho bom, né? Se não dizer isso aqui vai longe. Para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque são muitas dúvidas que eu tenho, que a população tem, sobre essa guerra. Quem está certo, quem não está certo, quem vence, quem não vence. Haverá Terceira Guerra Mundial, vai ser uma guerra atômica, e eu sei que você vai saber falar muito sobre isso, mas a gente deixa para o programa da semana que vem? Deixa, mas eu vou dar uma dica. Diga. Uma dica. Eu continuo afirmando que a bomba atômica tipo A e tipo H são obsoletas. Ou seja, vai haver uma guerra atômica, o Putin acabou de dizer, né? Pode haver cuidado que pode haver uma guerra nuclear. Ele não está falando da bomba A nem da bomba H. Fica para a próxima terça-feira. Fica para a próxima terça-feira. E que está nos assistindo, eu queria agradecer muito por esse momento tão especial de você estar tanto no canal do Coronel Enio Fontinelli quanto no canal Vira News, acompanhando o novo começo. E agradecer muito a você, Enio, muito. Como eu disse no início do programa, você é sempre um símbolo de recomeço desse canal. Esse canal Vira News que eu estou falando é um canal que não tem... não se sente obrigado a estar o tempo inteiro no ar, não buscamos grandes audiências, não fazemos imitações na internet. Nós estamos aqui para prestar sempre um serviço de comunicação e principalmente nos momentos mais difíceis do país. Então eu queria agradecer muito a vocês, a todo esse público, agradecer a você, Enio Fontinelli, por ter me dado e se dado esse privilégio tão grande. Ok, obrigado. O papo que acabamos de assistir foi um papo bem real sobre geopolítica. De fato, o mundo ocidental, diga-se globalistas, os controladores do mundo, numa estratégia incorreta, como eles têm feito ultimamente, graças à mão da providência, jogaram o Brasil no colo da Rússia. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu me utilizei deste conteúdo, do Coronel Fontinelli, para demonstrar a gana que os globalistas têm pelo domínio do Brasil. O único país europeu que tem fronteira com a Amazônia, salvo engano, é a França, por intermédio da Guiana Francesa. Por este motivo,
a França e seu presidente globalista Macron estão sendo utilizados como marionetes para intervenção na Amazônia e no Brasil. Por que tanto interesse na Amazônia? Com certeza, a resposta a esta questão parece muito lógica, diriam vocês. Por causa dos recursos minerais, dos recursos hídricos, recursos energéticos, extensão territorial agricultável, como celeiro do mundo, e por aí vai. Correto? Eu diria parcialmente correto. Tudo o que acabo de citar é de grande importância, sim. Entretanto, são apenas motivos colaterais. Eu prefiro, inclusive, usar a palavra pretexto, ao invés de motivo. Sim, pretexto, porque existe um motivo muito maior que este. Eu assisti a alguns vídeos de um sujeito chamado Luiz Antônio Peixoto Vale, no canal dele, intitulado Checkmate Global. Em duas de suas apresentações, ele menciona o termo hebraico Adam, Kadmon. Não sei o que ele sabe ou pensa sobre esse termo usado por ele, mas também não vou aqui entrar em detalhes. Não há espaço também aqui para eu entrar em detalhes sobre o interesse deles, os globalistas, sobre a Amazônia e o Brasil, mas vou aqui me utilizar de uma metáfora para uma ficção científica. Todos vocês, com certeza, já assistiram os filmes da franquia Matrix. Eu não me lembro em qual deles, mas em um deles, o Keanu Reeves, no papel de Neo, o escolhido, sentado num banco de praça em companhia da mulher conhecida por Oráculo, é orientado por ela a olhar os pombos, enquanto ela afirma que os pombos são programas de computador. Então, vou agora para a metáfora. Todos nós, ao dormir, sonhamos, uns mais, outros menos, mas ao menos, uma vez na vida, tivemos sonhos bem nítidos, coloridos, em terceira dimensão, com odores, tato, enfim, os 5 sentidos. William Shakespeare falou que nós somos feitos do mesmo material que os sonhos. Ora, os sonhos são uma realidade virtual criada em nossos cérebros, correto? Se assim for, e se nós próprios e o nosso mundo somos feitos pelo mesmo material dos nossos sonhos, então, por corolário, somos também uma realidade virtual, interagindo num mundo de realidade virtual. Alguma dúvida? Ora, se este mundo em que vivemos é uma realidade virtual, feita pelo mesmo material dos sonhos, então nós próprios somos um sonho vivendo num mundo de sonhos. Se isto estiver correto, então, como todo sonho necessita um sonhador, a pergunta é: quem ou o que sonha o mundo em que vivemos? Será que existe alguém ou alguma máquina, digamos, adormecida, responsável pela realidade virtual na qual vivemos? E se existir este alguém, ou máquina adormecida sonhadora, poderia ser que este sonhador pudesse ser controlado por alguma tecnologia avançada? Se for este o caso, onde estaria este adormecido sonhador? Poderia estar no Brasil? E o acesso a este adormecido sonhador poderia ser atingido pela Amazônia? Não se preocupem, isto é apenas uma ficção da minha mente. Agora, uma coisa é certa: o nome do filme, cujo protagonista é o escolhido, é bem sugestivo. Matrix. Sabem o que significa a palavra inglesa Matrix? Matrix é sinônimo do inglês womb, significa útero. E sabem qual a simbologia para útero no meio esotérico? É o cálice. Ora, se o nosso mundo é virtual e é um matrix ou útero, logo pode estar grávido, não é mesmo? Então eu pergunto, poderia nosso planeta virtual estar grávido do adormecido sonhador? Ora, Shakespeare também afirmou, aspas, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Até mais.